Em muitos momentos da minha vida, me senti no lugar do ridículo, porque cresci em cidades e países diferentes e ficava visível que eu era um estrangeiro daquele lugar. Isso se percebia desde a pronúncia ao sotaque, uso da palavra errada ou não usual, as características físicas, o fenótipo, tamanho, gestos e jeito corporal de ser. Então, eu era alvo do ridículo. Me acostumei a ser objeto do riso dos outros e cheguei a investir na comédia para obter esse efeito. Mas esse investimento não era consciente. Foi só quando compreendi o ponto de vista do palhaço que ganhei consciência da experiência libertadora que é não temer o ridículo. Quando você atinge isso de verdade, você encontra a paz e a liberdade que vem de uma profunda aceitação de si mesmo. O ridículo tem uma relação forte e longa com o riso, uma reação física à percepção de algo fora do lugar, deslocado dos padrões de expectativa vigentes, portanto, com poucas chances de escapar do campo do negativo. Usei o riso para investigar a natureza da comicidade do palhaço. Comicidade, nesse contexto, equivale à dramaturgia cômica, ou seja, aquilo que vemos nos modos e formas cômicas que nos levam à experiência do riso. Se as pessoas riem de você, significa que o que você está fazendo não é chato. É de tal forma surpreendente que provoca um efeito catártico. O efeito do riso significa que algo no modo como você se apresenta, como você aparece, incita as pessoas que o veem ao riso. Seja a razão desse riso resultado de uma percepção de superioridade sobre você ou outra, os outros enxergam em você a imagem da falha, do ridículo, do estranho, do absurdo. Mas se você é um palhaço ou está buscando o efeito cômico, isso não importa para você. E não é o seu objetivo determinar ou descobrir por que eles estão rindo. Mas interessa ter consciência que na recepção da sua presença você provocou uma reação cômica nos espectadores. O que salta reside no fato de que a visão de sua presença e comportamento se tornou risível para quem o viu. Se o palhaço está trabalhando em dupla, não deve negar as propostas de seu parceiro, porque seria como dizer não a um diálogo. O que é interessante no palhaço é que ele diz sim ao diálogo, com tudo e com todos. Tanto a seu parceiro como a plateia, em nome da evolução do jogo e da relação. Ele aceita tudo e está feliz com qualquer tragédia que tenta derrubá-lo. Resistir é como dizer não, defender-se. Ser palhaço, entre outras coisas, nos ensina a não temer falhar, ou melhor ainda, não temer ser visto como um fracasso. De certa forma, o trabalho do palhaço é observar e oferecer imagens, cenas e comportamentos que se apresentam como falhas, erros e fracassos. Coisas nas quais, na vida cotidiana, investimos uma atenção enorme para esconder e manter invisível aos olhos dos outros. Dito isto, é preciso acrescentar que às vezes este dizer sim para a plateia e para o parceiro pode ser um movimento de ir precisamente contra. Ou seja, o sim é ao desenvolvimento do jogo. Como podemos ver com clareza, por exemplo, na técnica de rua do palhaço Tchakovati. Um palhaço deve jogar a favor e contra a plateia. Apenas aceitar a plateia numa postura servil, sem desafiá-la, sem apresentar-lhe perigo ou surpresas e reviravoltas, pode motivar o seu desinteresse. Por isso, o aquecimento para o palhaço deve atender a finalidades especialmente definidas para facilitar o desbloqueio do seu processo criativo em relação ao ridículo. Para estimular uma pessoa no trabalho criativo do palhaço, é mais importante
um tipo de aquecimento que favoreça um corpo-mente livre para assumir seus impulsos mais sinceros, que se permita ser visto como lugar de imagem e imaginário de besteiras. É mais importante desbloquear os impulsos que geram a sua imaginação de ações físicas, estados emotivos e atitudes, do que apenas aquecer seus músculos. Dependendo da pessoa, a presença cênica gerada pelo aquecimento muscular pode até contribuir para bloquear seus impulsos mais reveladores. É preciso aceitar que o corpo-mente de cada adulto carrega uma engrenagem psicoafetiva distinta, resultado da particularidade de sua história, que pode ser vista como uma topografia de traumas, censuras, opressões, fantasias, desejos e inibições inscritas em seu corpo-mente e decorrente da sua experiência de vida social e afetiva. O riso pode ser um dispositivo para tocar todas essas regiões, às vezes dolorosas, inscritas no corpo de cada um. O riso que busco com a palhaçaria visa acender circuitos que nos levam a ampliar nossa consciência de si mesmo. A maioria dos risos provocados pelos palhaços ajudam o espectador a se libertar de preconceitos, de imagens fixas de sua identidade, e o alivia de uma concepção rígida demais de sua personalidade, sobretudo em termos de como deveria reagir e parecer. Nossas identidades sociais e afetivas, como nacionalidade, profissão, grupo étnico e gênero, às vezes acorrentam nossa consciência de nós mesmos para representar esses papéis. Rir das imagens que temos de nós mesmos pode estimular a liberdade e provocar o crescimento da nossa própria consciência. O riso da palhaçaria e da comédia em geral despontam um sinal de prazer, um tipo de prazer tão forte que às vezes o corpo todo vibra sonoramente. Como isto pode ser? De que modo a palhaçaria desde sempre diz respeito às dores e aos conflitos humanos? Quando uma pessoa consegue lidar com seus infortúnios com uma consciência cômica, ela está alterando a imagem da sua relação emocional com esses eventos. Muitos palhaços acreditam que o riso é o modo que o povo aprendeu a lidar com suas tragédias e curar suas dores. Por exemplo, quando o palhaço exibe características físicas vistas como fora dos padrões e é capaz de expor isso de tal modo que provoca o riso, ele está, ao menos nesse momento, se aceitando como ele é. Isto também pode ser aplicado em relação a uma decepção amorosa ou outras frustrações. Ao menos está manipulando e talvez reconfigurando o modo como essas cicatrizes se alojam na sua memória. As imagens e transparências dessas memórias afetivas. Nossa, que cabeção! O combustível que cada um possui para operar essa transformação são os impulsos para proporcionar a alegria do riso. A plateia que chegou ao riso por meio do contato com essa rede de imagens costuradas pelo palhaço, com a agulha e a linha de sua técnica, é levada a sentir a alegria induzida pelo palhaço durante a apresentação. Quando não é bloqueada por alguma resistência, a apresentação do palhaço alavanca uma intensidade elevada de alegria. Ela atua como um agente que aciona a imaginação, conduz o espectador de modo prazeroso a observar o mundo com lógicas que trazem inesperados pontos de vista. A lógica do palhaço pode seguir qualquer direção, desde que tenha sucesso no seu compartilhamento com a plateia. Engana-se quem acha que todos os palhaços são iguais, ou que os repertórios que trazem em suas malas dizem a mesma coisa. Um dos enganos em relação aos palhaços é acreditar que eles dizem a mesma coisa.
Em geral, essa redução das possibilidades de leitura numa mesma coisa tem a ver com o fato de que, em se tratando da apresentação de um palhaço, as diferenças, os temas, as técnicas ficam ofuscadas diante da força impactante e reconhecível de um mesmo princípio em ação. Uma pessoa que se coloca propositalmente como objeto do riso dos outros. Uso o termo clown, palhaço, palhaçaria e arte do palhaço como sinônimos para me referir à experiência cênica de um atuante, o palhaço, que engaja a plateia, o espectador, num estado de riso com consciência técnica, usando principalmente o dispositivo de expor a si mesmo como objeto do riso. Qualquer atuante que faz isso está usando, manejando e se movimentando no universo da palhaçaria. Ou seja, temos 4 condições na definição da arte do palhaço. O palhaço, a plateia, são os espectadores, em que o riso e a comoção são reações físicas que sinalizam sua receptividade, interesse e conexão com a apresentação. Consciência técnica e propósito artístico. Isso deriva de uma série de experiências individuais ou de uma tradição. E tradição deriva da família circenses ou escolas artísticas. Você apenas chega à técnica por meio da experiência, mas a experiência é sempre adquirida pela via da incorporação pessoal e assimilação através de transmissões e apresentações. Vi vagabundos e vagalumes e perdi o medo devagar por aí. Finalmente, a exposição de si mesmo como objeto do riso torna a sua técnica criativa distinta de outras abordagens cômicas. O lugar e motivo que incitam o riso estão necessariamente na cena apresentada pelo corpo e o comportamento do próprio atuante. O valor dessa definição de palhaçaria está na universalidade que o seu alcance sugere. É um modo de definir que revela o que me interessa ver na palhaçaria como artista, estudioso, espectador e leitor. Meu esforço em pensar a palhaçaria em sua singularidade não é para reinventá-la como gênero ou conferir seu status de arte, e sim para remover noções de comicidade que não lhe são próprias e, assim, obter uma ferramenta útil para encontrar princípios reconhecíveis em sua história e em diferentes culturas e contextos teatrais. É o quê? É o quê? Foi o quê mesmo que você falou? Parto da definição do palhaço como um atuante que produz na plateia um estado risível por meio de uma técnica consciente de exposição de si mesmo, mediado por uma máscara ou não. Essa é a chave que estou propondo para pensar a palhaçaria. As direções escolhidas por cada palhaço são infinitas. Eu comecei criando meus números a partir de pura improvisação, com 2 pessoas, 3 ou sozinho, com objetos, numa sala com outras pessoas assistindo, ou numa saída de palhaço, onde passeávamos com nossos palhaços por diversos espaços públicos. A repetição destas experiências acumulava o material criativo que, com o tempo, se transformava em número. Depois, passei a gerar material mais diretamente, do próprio ato de apresentar nas ruas e praças. Depois, passei pela experiência de realizar números da tradição brasileira de palhaçaria, o que me trouxe diversas noções de tempo cômico, de como funciona a estrutura de um número de picadeiro, da cultura do público de circo e do palhaço. Mas me faltava um modo de integrar e manejar esses processos criativos diversos com mais autonomia e controle da sua estrutura.
Hoje, isso se justifica também para não deixar tanto espaço para o jogo e a improvisação, uma vez que a pandemia colocou uma barreira na possibilidade de apresentações ao vivo. Para isso, podemos usar uma ferramenta muito utilizada pelos roteiristas de cinema e audiovisual: a escaleta, uma espécie de esboço pré-roteiro que permite ver a jornada do palhaço do início ao fim. Permite ter controle do tom do número e clareza da progressão da ação. Nessa oficina, projetaremos num roteiro o nosso número de palhaço. Um roteiro é um mapa do nosso número, com indicações de fala, ações físicas, quantidade de palhaços. O roteiro nos ajuda a visualizar e registrar nosso número para o futuro, permitindo que outros possam usá-lo, e também se torna uma ferramenta para controlar e intervir melhor na sua estrutura. Um passo antes de escrever o roteiro: faça um esboço, um resumo do número. Mas antes de escrever o resumo e o roteiro, vamos mergulhar num caos criativo que irradia em 4 eixos: temáticas, ações, emoções e lugares. Deixe que ideias surjam em relação a cada eixo. Neste momento, não se preocupe com o número. Apenas convoque temas que sinta necessidade de abordar. Que sentimentos estão batendo na porta para entrar ou sair? Cabe nesse momento você escolher aquilo que deseja e se sinta preparado para compartilhar com o público. Por hoje é só, viu? Fui!